É verdade. Gente, esse casal aqui, casal de amigos especiais, a gente já se conhece há bastante tempo, muitos anos. Eu estava lembrando ontem, quando eu promovi aqui uma escola de missões, e eu tinha ido quando era a igreja Sal da Terra, eu acho, lá naquela tenda, a sua mãe dava testemunho: não, meu filho é missionário, está se preparando, ele vai participar dessa sua escola. E o quão é importante, né, nós como pais estar investindo em nossos filhos, acreditando no chamado que Deus tem para eles. E a gente se conhece há muitos anos, já passamos por muita coisa junto, e o rumo das nossas vidas, todos a gente vira e volta para o Evangelho, né? Então eles vão ter muita coisa para falar aqui, que você esteja com o coração receptivo para ouvir do Senhor da vida de Felipe e de Karen. Vamos abençoá-los, estenda suas mãos. Pai, nós te agradecemos e celebramos ao Senhor pela vida de Karen, de Felipe. Eu te agradeço por eles estarem aqui, por conseguirmos esse tempo, e que o Senhor possa fortalecê-los, usá-los para a glória do teu nome, Deus. Convém que o Senhor cresça, que nós diminuamos, e essa palavra venha como flecha em nossos corações. Tantos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando online, recebam dessa porção em nome de Jesus. Amém. Queria desafiar você o seguinte: vai lá no canal do YouTube da igreja, né? No YouTube Agape Natal Online, pega o link e manda para alguém poder receber também dessa porção hoje, tá bom? Meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado por nos receber. Ed, meu amigo, tava lembrando, mano, a gente fazendo evangelismo lá na Cidade da Esperança, um violãozinho na praça. Foram tantas coisas, negócios, empresas, enfim. A gente já é uma caminhada longa aí, mas é uma alegria estar aqui com vocês. A gente está num período de transição aqui no Brasil. Moramos 5 anos na Índia, moramos em Honduras por um tempo, 3 anos no Rio de Janeiro, e agora a gente está transicionando para os Estados Unidos. A gente trabalha com casas resgate de meninas resgatadas do tráfico humano. É o que o Senhor tem chamado, a gente tem dado esse encargo em nossos corações, e a gente tem caminhado debaixo disso, desse braço de justiça do reino mesmo, né? De ver Deus transformando a vida de meninas que não teriam, que são marginalizadas, que são abusadas de todas as formas, enfim. E o Senhor colocou esse encargo nos nossos corações, e assim a gente tem seguido todos esses anos, né, irmão? Karen vai estar ministrando a vocês, mas eu queria só dar essa saudação aqui e agradecer por nos receber aqui. Já estamos nos sentindo em casa aqui já. Deus abençoe, gente. Amém. Amém. Eu gosto que o Felipe já dá a introdução, porque eu sou péssima de introdução. Toda vez que eu vou ministrar, eu fico assim: como é que eu vou começar, hein? E geralmente eu também não sei como termina. Eu acho que Deus faz isso justamente para falar assim: eu tô no controle, entendeu? Só descansa. Inclusive hoje o Senhor estava a semana toda assim: Deus, o que é que eu falo para esse povo? O que é que eu falo? O que o Senhor quer falar? O que está no seu coração para compartilhar com os meus irmãos? E ontem à noite o Senhor me lembrou de algumas coisas, e eu aqui no culto também, orando, louvando, e o Senhor falou assim: peraí, anota isso aqui. E o Senhor foi fazendo um download ali. Eu estou com 2 telas abertas aqui. Como o Felipe falou, né, nós somos missionários já tem muitos anos, já tem quase 13 anos como missionários transculturais. Aí local, meu amigo, a gente desde pequenininho na obra do Senhor, né? E de fato o Senhor já nos levou por muitos lugares, né? Já nos trouxe de volta, já ficamos sem lugar, já ficamos, sabe assim? É aquele movidos pelo sopro do Espírito de Deus. E eu lembro que uma vez, de umas igrejas que eu visitei com o Felipe, Pão da Vida, lá em Belo Horizonte, um pastor falou assim: Deus vai dar graça para vocês encontrarem raízes mesmo no incerto.
Mesmo no vento, as raízes de vocês vão ser profundas. E eu fiquei assim, como? Como é que tem raiz no vento? Não tem como ter. Mas é onde tem o milagre do Senhor para aqueles que vivem sobre o comando do Espírito. Não tem onde se apegar, mas ao mesmo tempo é profunda a raiz. E são as coisas do Espírito Santo, né? São as coisas do reino de Deus. Existem coisas que, como missionário, a gente vive que só milionário vive. E tem coisas que a gente vive que nem milionário vive. Né? São lugares que a gente vai, pessoas que a gente encontra. E ao mesmo tempo, a gente, ao longo desses anos, nós temos visto assim que Deus de fato tem cumprido a sua palavra e tem nos dado família, apesar de estarmos para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E hoje eu queria compartilhar com vocês não informações. Acho que informações a gente está até demais, né? Eu falo que a pessoa que ela é curiosa hoje, ela não tem problema na vida. Antes tinha que comprar uma baça, né? Tinha que esperar o cara que vendia o livro trazer os livros atualizados pra gente. Era um negócio difícil. Hoje está tudo aqui na palma da nossa mão. E eu particularmente acho que de informação a gente já está cheio de informações. Mas conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus, hoje tem... Não vou dizer que está faltando, porque também tem muito. Mas às vezes falta o interesse do nosso coração de buscar. Então, se Deus me trouxe até aqui, é porque eu tenho que falar com você sobre o conhecimento da glória dele a partir disso que a gente vai discorrer hoje. Então, as informações que eu vou trazer, elas só são para chamar a sua atenção do profundo que o Senhor quer trazer a partir dessas informações. Então, por isso que é a diferença da gente ter informações e gerar conhecimento em Deus. Ele às vezes usa as informações como um gancho para a nossa atenção e ele quer discorrer, e só discorre quando nós temos um relacionamento íntimo com ele, para ele falar aos nossos corações. E às vezes a gente fica ali no raso, porque você viu que fulano morreu, você viu que não sei quem matou não sei quem, você viu que aconteceu que não sei... Aí você só fica naquilo, se enchendo da carga do mundo e não leva para intercessão, não leva para a cruz, não leva para o altar. E é ali na intercessão, é ali na cruz, é ali no altar que o Senhor quer compartilhar de fato o que o coração dele sente quando ele vê uma informação. Então, mais do que meninas sendo resgatadas, mais do que milhares de crianças sendo exploradas sexualmente, o Senhor quer trazer você hoje para o que o coração dele vê para além desses números. E eu quero que você fique muito atento comigo hoje. Eu estava falando com vocês, né, das introduções. Aqui tem 3 introduções que eu fiz, mas o Senhor já me deu direção aqui. Eu queria começar com essas informações muito simples, mas muito assim, chocantes. Para mim, como missionária, é chocante. Como criança, desde criança na fé, é muito chocante. Vocês já ouviram falar da janela 1040? Desde quando vocês já ouviram falar dessa janela 1040? Desde 36 anos depois, ela ainda está aberta. Ela ainda existe, né? E aí, isso para mim só me diz assim, meu irmão, o que a gente está fazendo, Mi? 36 anos para cumprir fechar uma janela a gente não consegue? Mas a gente sabe que não é sobre falta de recursos, é falta de interesse. O que a nossa igreja hoje vive como igreja mundial, como igreja global, com relação a missões e com relação à evangelização do mundo e das pessoas e dos povos, é uma falta de interesse. Não é nem mais uma falta de chamado, não é uma falta de não saber o que fazer, não é uma falta de informação. Não existe mais o interesse. E quando a gente pensa nesse interesse, por quê? Por que não tem mais esse interesse? Porque nosso coração muitas vezes está completamente fincado nas coisas terrenas e não vê a vida eterna como de fato a realidade que o cristão vai provar. A gente deixa a eternidade como uma segunda opção, mas o que de fato importa é aqui. Então, para que eu vou evangelizar e trazer missões para as pessoas se de fato é o que importa que é aqui? Mas o Senhor, Ele nos traz estar atento a isso. Porque sim, nós vivemos uma
Vivemos aqui na terra, mas o nosso coração precisa estar na eternidade. Não no futuro das ansiedades e dos medos, mas na eternidade de satisfação e contentamento eterno junto ao Pai. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando sobre o nosso desinteresse sobre missões. 42% da população mundial é considerada não alcançada. 42% da população. Mais de 3 bilhões de pessoas têm acesso extremamente limitado ao Evangelho. São 3 bilhões de pessoas que hoje não têm um acesso completo às Escrituras. Se a gente for pensar em povos que nunca ouviram falar do Evangelho, são 7 mil povos. 7 mil povos. Você pensa, 7 mil? Mas você pensa, povos. Cada povo tem uma quantidade de habitantes. Então, 7 mil povos hoje não foram alcançados pelo Evangelho. E aí a gente pensa, tá, mas será por quê? Além do interesse, deve ter alguma outra coisa aí. Hoje a renda global dos cristãos, quando a gente pensa em recursos, dinheiro, de dinheiro. Quando a gente pensa em dinheiro, a gente fala de 45 trilhões de dólares está dentro das contas bancárias dos crentes. Juntos todos. Não está na minha também não está isso tudo não. Mas juntando os crentes tudinho, são 45 trilhões de dólares. 150 trilhões de reais. É muito dinheiro. Então dinheiro não é o problema. A renda dos evangélicos hoje, se a gente for pensar, gente, é muito dinheiro, né? Assim, R$1.000, R$600 já é muito, imagina trilhões. Eu não consigo nem imaginar a quantidade disso. Mas apenas 1,65% dessa renda é destinada a causas cristãs. 1%. Ou seja, cerca de 700 bilhões de dólares. Mas ainda é muito. Não é muito. Não é muito. Tem dinheiro, tem recurso, Deus tem abençoado o seu povo, mas não tem sido destinado para as obras dele. E aí eu fico assim, né? 94% dos recursos são destinados a missões em países considerados cristãos. 4,6% são destinados ao mundo não cristão. Ou seja, a gente gasta o dinheiro que já é pouco, né? Assim, que é investido. A gente gasta mais com onde já é cristão do que de fato com lugares que não são cristãos. A gente está chovendo no molhado. Afinal, assim, resumindo, a igreja do Senhor, a instituição tem chovido no molhado. E aí todos esses percentuais que eu estou falando, 1% são de fato, 1% desses 4,6% são direcionados para povos não alcançados. Eu vou fazer uma pergunta para a gente aqui. Essa semana, esse mês, quantas pessoas tomaram um cafezinho com um amigo em algum lugar? Saiu para comer em algum lugar? Levanta a mão aí. Não vou te envergonhar não, já está envergonhado que nem eu. Porque a culpa é nossa mesmo. Então vamos lá. Quem foi no cafezinho comer um hambúrguer, uma pizza? Vocês não... Olha vocês. Pediu um iFood. Pedi um iFood, isso, tá. Pedi um iFood. É porque um cafezinho, eu tô falando, um cafezinho é R$7. Então é no mínimo aí R$7. Quem já gastou menos, assim, R$7 é em comida essa semana, fora de casa? Né? Pois é. Os evangélicos brasileiros doam em média 30 centavos por mês para missões voltadas para povos não alcançados. 30 centavos é o que eu e você investimos em missões, se a gente fosse fazer uma média. 30 centavos, não tem nem uma moeda de 30 centavos. Ou seja, você tem que trocar a moeda de 50, pegar duas de 25, trocar de 25. Olha o trabalho que dá. Podendo dar logo nota de R$2, pelo menos. 30 centavos. Aí olha isso aqui, escuta essa. O consumo com café
em média 257 vezes maior do que o investimento em missões. Ou seja, o brasileiro está tomando mais café do que investindo em missões 257 vezes. Nós estamos gastando com coisas fúteis 257 vezes mais. E aí você me diz, o problema não é dinheiro, o problema é interesse. O problema é interesse. Porque quando o profeta fala para a viúva, fala assim, ei, olha, eu estou aqui, eu estou com fome, me dá. Ah, não, mas eu tenho para mim essa farinha e esse azeite aqui é só para mim. Não, você precisa compartilhar. O Senhor, quando ela coloca isso para jogo, o Senhor multiplica. E o que eu quero dizer para você é que quando você coloca para jogo, para abençoar as nações, abençoar aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, Ele multiplica para você, para os seus, transborda para a cidade inteira. Então, muitas vezes nós estamos deixando de ganhar porque nós não estamos investindo no reino dos céus. A gente investe em cafezinho, a gente investe em roupa, a gente investe em sei lá o que bexiga a gente investe. Em coisas finitas, que a traça come. E a gente esquece que o maior e melhor investimento que a gente pode fazer dos nossos recursos é o reino de Deus. Quanto mais a gente investe em pessoas, quanto mais a gente investe no reino dos céus, quanto mais a gente investe, mais o Senhor multiplica. Porque Ele não é um Deus que é uma lagoa parada. Ele é um rio de águas vivas. Flui. E no que flui, já parou para pensar que quando tem a nascente do rio, o rio passa pela cidade inteira e vai e às vezes deságua no mar? De tanta água que tem? Deus não está te chamando para ser uma lagoa. Deus está te chamando para ser um rio. E eu profetizo sobre a sua vida que do seu interior fluirão rios de águas vivas. E esse rio não é só para curar o seu interior. É para curar as nações da terra. É para passar no meio do ermo. É para passar no meio desses lugares secos. Porque isso a palavra fala. Hoje a gente tem templo que só a bexiga. Templo, a gente anda quase tropeçando em templo, igreja. E mesmo assim a gente percebe que não é a resposta. A resposta não é fazer templo. A resposta não é aumentar o templo. A resposta não é. A resposta é ser cristãos nas ruas, é ir fazendo discípulos pelo meio das ruas, é caminhando, indo e fazendo discípulos. O principal desafio hoje da missão de Deus, da missão, não é recursos, não é a ausência de recursos. É como nós cristãos temos empregado os recursos que Ele tem nos dado. Onde nós temos empregado esses recursos? Onde nós temos empregado? Mas Karen, a nossa igreja não está tendo dinheiro nem para isso. Talvez seja por isso. Porque está retendo da fonte. Ah, Karen, mas minha casa, como é que eu vou abençoar? Se lá em casa está faltando... Dê em fé. Compartilhe em fé. É a melhor época para se dar. Filipe sempre fala isso. A melhor época para você provar o seu coração. De onde está o seu coração? É na escassez. É o melhor lugar. Porque você fala assim, não sou dominada pelo que eu vejo. Eu não sou dominada por mamon. Eu não sou dominada por recursos. Então eu vou fazer o oposto do que mamon diz. Mamon disse para eu guardar. Mamon disse que vai faltar. Mamon disse para... Eu faço o que meu Deus está dizendo para fazer. Eu entrego, eu compartilho, eu distribuo. Porque mamon não me domina. Então quando a gente parar para pensar, e eu nem vim falar de dinheiro. E nem vim pedir dinheiro. Porque às vezes também o povo já vê um missionário e fala, ih, já vai pedir dinheiro. Não é verdade, gente, vocês falam, é verdade. Eu sei que vocês pensam isso. Mas se está pedindo é porque está faltando. Mas uma coisa que o Senhor nos deu, eu e Felipe, no nosso ministério ao longo dos anos, foi a gente não pede. A gente conta os testemunhos do que o Senhor está fazendo.
E quem escuta a boa palavra do Senhor é mexido pelo Espírito, é impelido ao Espírito para manifestar a característica dos filhos de Deus, que é a generosidade. Quem é filho de Deus é generoso. Não tem como. Porque o DNA do nosso Pai é amor. E é entrega radical. Se eu tenho o DNA de Cristo dentro de mim e eu não tenho amor e não entrego radicalmente, eu não sou filho dele. E muitas vezes a gente fica retendo, e o Senhor está esperando aquele momento para assim, vai filho, vai. E a gente fica pensando assim, né? Deus. E beleza, eu não tenho esse recurso, eu não tenho nada disso, mas o que é que eu tenho a ver com missões? Não tem nada a ver com isso. Eu, na verdade, não tenho nada a ver com isso, que nem pastor eu sou, não sou nem evangelista, meu dom é outro, eu gosto de, sei lá, eu gosto de, nem sei o que é que eu gosto. O que é que eu tenho a ver com missões? Será que eu tenho o mesmo chamado missionário? Será que todo mundo tem mesmo chamado missionário? Por que que a igreja deve se preocupar tanto com as nações da terra? Por quê? Será que é porque o pastor Edinaldo gosta disso e a gente tem que fazer porque ele gosta? Não. É porque é bíblico. É bíblico. E se a gente parar para pensar, a Bíblia, ela, antes de ser um livro teológico, antes de ser um livro de ajuda, antes de ser um livro da lei, antes de ser isso tudo, ela é um livro missiológico. Ela conta a história de um Deus que se adapta a uma cultura para alcançar o perdido. Ela fala de um Deus que encarnou para simplesmente buscar aquele que estava longe dele. De um Deus que desde Gênesis, Apocalipse está em busca, dando chance, chamando, convocando, em missão. De Gênesis a Apocalipse, Deus está em missão. E eu olho para esse livro e fico procurando tudo, menos o propósito principal do livro. A gente tem dentro de nós o DNA do missionário, do DNA da missão. Nós temos dentro de nós, mas às vezes a gente suprime isso de todas as maneiras. E eu digo a você que muitas vezes o inimigo, ele usa as coisas desse mundo, desse dia a dia, para suprimir isso em você, porque ele sabe que isso é a chave que liga você ao Senhor. É a chave que vai dar o start para o seu coração voltar a aquecer. Aí você cria ranço. Esse ranço que tem dentro do seu coração com relação à missão de Deus, com relação ao evangelismo, com relação aos missionários, esse ranço é o inimigo que coloca para te tirar da função principal da igreja do Senhor e fazer discípulos. Uma vez eu estava conversando numa igreja lá em Belo Horizonte com uma irmã. Aí ela chegou assim: pois é, que bênção, eu fico tão feliz que você está fazendo missões, né, irmã? Ai, que coisa linda. Oh, meu Deus. Mas eu não tenho chamado missionário não, viu? Aí eu fiquei olhando pra cara dela assim. Ainda bem que eu estava no espírito, porque a minha vontade era falar assim: é o quê, rapaz? Tá louca? Como que você fala que você não tem um chamado missionário? Você está negando o DNA do Senhor Jesus dentro de você. Você está negando uma faceta, você está negando uma qualidade de Deus. Quando você diz que eu não tenho nada a ver com missões, você está negando uma característica palpável de quem Deus é. Você já parou para pensar isso? Então, se você não se envolve com missões, você não está se envolvendo profundamente e completamente com o Deus missionário. Mas eu não falei isso para ela não, eu orei. Eu ia pregar naquele dia quase eu ficava na frente dela assim, pregando assim, ó. Agora você vai me ouvir 45 minutos falando para você tudo que você... Ela não sabia que ela tinha engolido uma mentira de Satanás.
Mas eu vim aqui hoje dizer para você, não engula essa mentira de Satanás que você não tem nada a ver com a dor do outro. Sabe quem falou isso? Que não tinha nada a ver com a dor do outro? Caim. Caim foi o que matou e ainda falou assim: eu tenho lá a ver com... Tenho lá alguma coisa com esse irmão? Eu não sei onde é que ele está, não. Eu e você, nós não podemos ter esse coração de Caim. Nós precisamos ter um coração de Cristo. De Cristo. Que onde perguntam, onde é que estão os meus filhos? Felipe estava comentando comigo agora antes de vir. Jesus Cristo foi tão maravilhoso que até na cruz ele olhou para o lado e falou assim: você vai encontrar comigo hoje no reino dos céus. Ele podia falar assim: eu tenho lá alguma coisa a ver com você? Tá aí, seu ladrão. Você merece mesmo mais morrer. Porque eu sei que a gente pensa isso. A gente pensa. Eu penso. Às vezes eu escuto umas histórias de umas meninas nossas. Vou dar uma parêntese. Uma das histórias mais horrendas que eu ouvi na minha vida foi quando eu sentei com uma menininha, ela estava conversando comigo e eu percebi que estava faltando umas falanges do dedo dela, dos dedinhos das mãos dela. Menina de 15 anos. Aí, como eu sou muito curiosa, eu perguntei: o que aconteceu? Porque os outros estavam normalzinho. E ela parou, deu aquele... Eu vi que alguma coisa mais profunda. Essa menina, só para dar um contexto, essa menina era uma menina que tinha sido acabada de ser resgatada do tráfico de pessoas, de exploração sexual. E a gente estava na casa onde ela tinha sido resgatada e estávamos com um grupo. E ela estava contando a história dela. E eu estava traduzindo essa menina. E aquele incômodo, o que está faltando? Está faltando alguma coisa estranha. E aquilo mexeu no meu coração. E eu perguntei para ela, obviamente depois... E ela falou assim: na verdade, isso aqui é porque toda vez que eu tentava fugir da pessoa que me explorava sexualmente, ele decepava um dedo. Ele decepava uma falange. E ela já tinha, pelo menos só faltava 2 de uma mão. 2 dedos de uma mão. Deus viu. Deus viu. E se não fosse os recursos empregados, se não fosse a igreja do Senhor indo lá resgatar essa menina, porque não tem serviço social nesse mundo que consiga sarar, tirar, curar, transformar uma vida dessa. 1% das vítimas são salvas, resgatadas do tráfico de pessoas. Os outros 99%, eles morrem, são suicidas, a gente não encontra, não sabe onde está. E aí eu e você, nós não podemos fechar nossos olhinhos e falar assim: eu não tenho nada a ver com isso. Temos a ver com isso. Temos a ver com isso. Então o Senhor faz parte de quem Ele é. Olhar para o próximo e falar assim: vem, vamos comigo. Você vai se encontrar comigo ainda hoje no reino dos céus. Então muitas vezes o Senhor coloca do seu lado um ladrão, um que merece morrer. Deus coloca um filho de Guiamum. E você fala assim: nossa, aquele fulano. E Deus está falando assim: estenda misericórdia, estenda graça. Visite as prisões. Visite os famintos. Visite os hospitais. Não cabe a gente julgar se ele é bom ou ruim. Não cabe o papel da igreja é semear. Semear. A justiça da terra, eu não sou policial. Não sou juíza. Não sou advogada. Não sou nada disso. Porque Deus me deu o encargo de semear a palavra dele. E muitas vezes o que a gente vê que isso não é um equívoco reservado só para essas pessoas. A gente pensa assim: ai, tadinha, essa mulher não sabia, né? Não lê a Bíblia, tadinha. Não, essa mulher estava na intercessão. Você já parou para pensar que a parábola do grande banquete é para os crentes?
é para quem faz parte do reino. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Mas quando quando o rei fala assim, vai ter um aniversário, uma boda, um casamento, chama todo mundo do reino, os nobres, nós, porque nós somos co-herdeiros. Mas a gente rejeitou. Na parábola diz que a gente rejeitou. Aí ele mandou chamar a outra galera. E eles vieram. Porque muitas vezes a gente está dentro da casa do Senhor, a gente está vivendo uma religião vazia, uma religião domingueira, e a gente não está vivendo de fato o evangelho que acolhe, o evangelho que abraça, o evangelho que transforma. Fazer discipulado dá trabalho. Fazer discípulos dá muito trabalho. Tá aí Jesus para dizer como deu trabalho. É um que arranca a orelha, é o outro que quer ser o primeiro, é o outro que não sei o quê, é o outro que trai, que vende o próprio líder por moedas de prata, é o outro que dá um trabalho muito grande. E a gente quer falar assim, não, isso é coisa do pastor. Pastor, nossa igreja não está discipulando. Gente, olha que absurdo, nossa igreja não tem um trabalho discipulado. É isso que está faltando. E você está fazendo o quê, querido? Está indo, sei lá, fazer o quê? Tudo menos indo discipulando as nações da terra. No seu trabalho, na sua vida cotidiana, na sua vida ordinária, no banco, na fila, aonde você vai. Não tem um ambiente perfeito. E como que a gente pode se envolver nisso tudo? A gente não pode viver uma vida de uma igreja local em si mesmada. Uma igreja local egoísta, que pensa só no seu. Que pensa só no seu, só aqui. Quando a gente lê lá em Atos 6, 1 ao 9, eu queria que vocês abrissem comigo. Atos 1, 6 ao 11, por favor. A gente vai ler. Olha isso. Então os que se encontravam com ele perguntaram-lhe: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Aí diz assim: é o Pai quem determina os tempos e as ocasiões, respondeu-lhe, e não vos compete conhecê-los. Eu amo porque Jesus, ele é tipo assim, não te interessa. O povo, tanta coisa para se interessar, você está perguntando quando? Isso não interessa. Sabe o que te interessa? Olha aqui, aí ele fala: mas quando o Espírito tiver descido sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas ao povo de Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os extremos da terra. Tem uma versão que eu gosto muito que fala tanto quanto. Eu vou continuar a ler com vocês isso. Dito isso, Jesus foi elevado a uma nuvem e tomou a vista deles. E estavam eles a segui-lo com os olhos enquanto subia aos céus. Quando de súbito apareceram no meio deles 2 homens vestidos de branco, que disseram: Homem da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Jesus foi para o céu e um dia ele vai voltar, tal como viram partir. Quando a gente pensa nessa tanto quanto, tanto em Samaria como na Judéia, tanto aqui como acolá, tanto aqui como acolá. Sim, nós precisamos sim investir na igreja local. Claro, isso é óbvio. Mas a gente tem, da mesma maneira que a gente emprega as nossas forças, o nosso coração, o nosso desejo, nossa alegria na igreja local,
tanto quanto nós precisamos envolver a igreja global. Os mesmos esforços, a mesma alegria de servir na igreja local precisa ser empenhado na igreja global. Hoje a gente tem tanto recurso, como eu estava falando para vocês, nós temos 9 vezes mais do necessário que a gente precisa como igreja global. E a gente precisa investir nosso tempo, nosso tesouro, nosso talento na missão global. Mas e aí novamente, mas por que cargas d'água eu preciso me envolver nessa missão global? Porque a Bíblia diz que tem que ser assim. É aqui e acolá. É em Jerusalém, é na Judéia, Quando Deus ele se revelou ao povo de Israel, ele se revelou a uma pessoa inicialmente, e depois de um tempo ele foi abrindo para as nações da terra. O Senhor, a partir de Israel, ele abençoou todas as nações da terra. E eu profetizo que a partir de Natal, o Senhor vai abençoar todas as nações da terra. A partir da igreja Ágape de Natal. Jesus vai voltar. A pergunta não é se eu devo me envolver. A pergunta não é se eu sou missionário, não. A pergunta certa é o que eu posso fazer da minha vida para torná-la, para que ela se torne útil eternamente. Se a gente for pensar hoje na história das igrejas no Natal, nas histórias da igreja do Brasil, precisou alguém sair do mundinho deles para vir aqui evangelizar a gente. Você já parou para pensar que se não fossem os missionários transculturais, nós não estaríamos vendo e ouvindo dessa maneira tão linda o evangelho do Senhor? Você já parou para pensar nisso? E que se a gente recebeu disso, nós precisamos dar continuidade a isso? Hoje em dia não se faz missões dessa maneira mais. Não porque Deus não quer, não. É porque a gente está desinteressado mesmo. Nós precisamos lembrar que é tanto quanto. Toda vez que a gente for pensar em empreender alguma coisa dentro da nossa comunidade, a gente precisa trazer essa palavra, tanto quanto. Tanto quanto. Tanto em Natal, quanto nas nações da terra. Tanto em Natal, tanto em Lagoa Nova, quanto em... E os bairros vocês sabem. Eu poderia sim passar aqui a noite não, né? Manhã. A manhã inteira, trazendo milhares de testemunhos. Milhares de testemunhos de coisas que o Senhor já fez enquanto eu e Felipe estávamos nas nações. Tem muita coisa. São mais de 10 anos de campo. Mas o Senhor não me permitiu isso. O Senhor me permitiu trazer essa conscientização, essa consciência. Não é nem consciência. Esse quebra de sofisma na mente e no coração dessa igreja. E o bom é que Jesus me traz e me manda embora. Então depois vocês nem vão ficar chateados comigo. E também nem me chama mais também, que eu tô ligada. Mas o Senhor trouxe alguém, trouxe você aqui, me trouxe aqui para eu trazer essa verdade, esse conhecimento da palavra do Senhor para você. Não é a informação que vai libertar, é o conhecimento que liberta. Não é a informação de quantas almas a gente ganhou. Isso não liberta, isso não transforma. O que transforma é o conhecimento do que Deus tem feito. E assim, uma coisa que choca o meu coração, que eu quero compartilhar com vocês é... O Brasil, se a gente parar para pensar, o Brasil ele é o 6º país em casamentos infantis. Tá?
ele também é o 6º em contratação de crianças para o trabalho escravo. No mundo. E o outro preocupado. Vou me deter. Vigiei. Quase que. Mas você já parou para pensar nisso? Onde está a igreja do Senhor nesses lugares? Onde está a igreja do Senhor cumprindo o que a gente veio fazer aqui nessa terra? Dar voz ao que não tem voz. Onde está a igreja do Senhor? A gente está muito confortável. Tão confortável que a gente nem anda nas ruas mais olhando, perguntando: Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui hoje? O medo tem roubado a oportunidade da gente servir os nossos vizinhos, servir os irmãos que estão na rua. Ai, meu Deus do céu, ele vai me matar, ele vai roubar. Que roube, mas você fale de Jesus para ele. Não é para perder tudo? Que perca. A gente pode sim pensar assim, né? Que, mas é o pecado, né? O mundo tá assim hoje. Aquelas conversas de lotérica. Pois é, né? O clima tá quente. Calor, menino, mas tá assim. Sabe aquelas conversas que tem pé nem cabeça, não vai para lugar nenhum? É ali naquela conversa que o Senhor quer falar assim: intervinha. Fala da minha glória aqui agora. Faça diferencial. Prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Prega o evangelho. O que a gente tem feito com a nossa liberdade? O que a gente tem feito com o poder de sermos filhos de Deus? Eu e vocês temos um poder. Imagina aí, na terra dos super-heróis. Nós temos um poder magnífico, que é ser filho de Deus. O que a gente tem feito com esse poder? Tomado cafezinho. A gente tem tomado cafezinho, comido uns iFood. Oi, Cláudia, Jesus te ama, Deus te deu um dia abençoado. É a única coisa, e aquilo muda meu dia quando eu atendo a ligação dela. E eu já conheço Jesus. Imagina aquele que não conhece e está precisando ali de uma palavra naquele momento. E todas as vezes que eu atendo ela faz: Cláudia, Jesus te ama, Deus abençoe seu dia. É a primeira coisa que ela fala quando eu atendo. É uma vida com propósito, né? É uma vida com propósito. Ela entendeu para que ela serve. Para glorificar o nome do Senhor. Ontem eu estava falando com os jovens e os jovens mandaram uma pergunta assim para mim: qual é o meu propósito na vida? Aí tem muita gente que tem vendido propósito, já viu? Descubra o seu chamado, descubra o seu propósito, né? Tem uma palavra que eu adoro: destrave o seu propósito, né? Quem segue as redes sociais sabe, destrave o seu propósito com 5 passos. Menino, tá aqui na Bíblia, não precisa pagar não. O propósito da igreja nessa terra, o meu propósito, o seu, individual e coletivo, é glorificar o Senhor Jesus em tempo e fora de tempo. O nosso propósito é esse: exalar o bom perfume de Cristo. E aí eu estou falando para você, vão ter pessoas sim, que vão ter um chamado específico para abençoar as nações indo. Mas não significa que você não tem o chamado de se envolver com aquilo. Não significa que é só para mim e para Felipe, não. Pelo contrário. Para cada missionário que vai, ele precisa de uma equipe de intercessão. Ele precisa de uma equipe que vá pelas costas dele, segurando o coração dele, impondo a mão sobre ele, fortalecendo ele. Ele precisa de uma equipe na igreja local, ajudando ele a levantar recurso. Ele precisa de uma equipe que ajude ele na logística. E essa equipe é de quem fica. Então, às vezes, o seu dom e o seu talento está sendo desperdiçado. Aí o Senhor
Você chega no dia e vai falar assim, mas eu fui na igreja, estava lá, e Jesus fala assim, como é seu nome mesmo, querido? Ai de mim, misericórdia, Senhor. Eu acho que é meu maior pesadelo pensar de que eu chegar lá no céu, o Senhor falar assim, eu não sei nem quem você é, querida. Não está aqui nem na lista. Nem sei quem você é. Então, com isso, meus irmãos, eu quero que a gente olhe e peça ao Senhor misericórdia. Eu tenho muito isso no meu coração. Às vezes eu estou com o coração, sabe assim, fechado para uns temas. Não sei se vocês são assim. Às vezes eu fico cheio de ranço de umas coisas. É alma. Minha alma, às vezes, ela gosta de querer mandar, sabe? Aí eu falo assim, Deus, eu tô com ranço desse tema que eu não quero falar. Eu não quero ouvir. Aí eu, mesmo assim, eu falo assim, Deus, Espírito Santo, eu não tô convencida. Quebre o meu orgulho e me convença. E eu quero te desafiar nessa manhã a fazer essa oração. Porque não é sobre um convencimento de conhecimento ou não, de palavras de convencimento. Sabe o que significa convencer? É você se deixar vencer. Deixar vencer. Se render. É como se viesse uma batalha e você fala assim, eu não consigo mesmo não, eu deixo você vencer sobre mim. E às vezes essa falta de convencimento, às vezes essa falta de quebrantamento no seu coração, só está faltando você falar assim, Espírito Santo, me quebra, me convence. Às vezes vem de forma gratuita, assim, do nada você está chorando, do nada você está ali quebrantado, meu Deus, em eu mover e... Mas meu coração, a grande maioria, eu sou uma pessoa orgulhosa. E o Senhor, eu preciso me ajoelhar e falar assim, Deus, é muito engraçado, eu vou fazer. Falar assim, Deus, eu não estou convencida, mas eu quero me render. Me faça me render. Alma, se renda. Alma, se renda. Espírito Santo, me convença. Desça sobre o meu coração e molde o meu coração. Espírito Santo, molde a minha mente. Porque é o Espírito Santo que nos convence. Se a gente não pedir o Espírito Santo que nos convença, não vai acontecer. Então não fica achando que só vai vir uma estrelinha, vai descer uma pena dourada no seu quarto. E se não descer, tu vai ficar lá? Não, então é porque Deus não falou comigo. Não, se convença. Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Muda meu coração. A sua palavra diz que é o seu Espírito que convence. Então, me convença. Me ajude. Porque a irmã está falando lá que é da Bíblia. Ela leu na Bíblia, eu estou lendo na Bíblia que é para eu me envolver com missões. Que é para eu me envolver com os pobres e necessitados. Que é para eu me envolver. E meu coração está duro com isso. E eu não quero. Porque eu acho uma perda de tempo. Porque a nossa igreja era para fazer isso. A gente está perdendo tempo com isso. Fale com ele. Fale com ele. Peça a ele para te convencer. E ele vai te convencer. Porque isso aqui não é uma palavra vã. Isso é a palavra de Deus. E eu quero desafiar o seu coração a hoje a gente se colocar diante dele e falar assim, Deus, eu estou aqui cheio de coisas na minha cabeça, eu estou cheio de questionamentos, mas eu quero ser convencido pelo Espírito Santo a me render à obra missionária que o Senhor tem nas nações. Seja indo, seja orando, seja intercedendo, seja investindo. E que nossa igreja aqui não seja uma igreja em si mesmada, uma igreja que pensa só para si, porque tem sementes que quando a gente guarda por muito tempo ela apodrece. Semente é para estar no campo. Para de guardar isso. Libera. E eu queria orar com vocês, eu queria que vocês ficassem de pé ou se ajoelhassem. Da melhor maneira que você se sente à vontade na frente do seu rei.
E nós vamos orar juntos agora, pedindo ao Senhor que nos convença. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em sua presença nesse domingo glorioso, onde nós podemos aqui em comunhão viver e continuar o que foi plantado lá em Atos. O poder do Espírito Santo impelindo os cristãos a ir pelas nações. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, e nós pedimos, Espírito Santo, que o seu poder dentro de nós não seja simplesmente um poder para dizer que a gente tem Deus e se achar que isso e aquilo, mas que esse poder, ele seja um poder transformador. Espírito Santo, que o nosso coração seja quebrado como um vaso de barro. Que os nossos orgulhos sejam quebrados como vasos de barro. Que o Senhor transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne, um coração sensível pela causa da viúva, pela causa do necessitado, pela causa daqueles que estão longe do Senhor em todos os sentidos, Senhor. Que nós sejamos como aquele bom samaritano que parou por investiu o seu tempo, as suas economias, investiu o seu talento por alguém que nem era sua família. Que nós venhamos viver o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que Cristo ali na cruz, que mesmo em suas dores olhou para o lado e falou assim: eu e você vamos estar juntos na minha glória. Mesmo morrendo, Jesus olhou para o lado e disse assim: eu e você vamos estar na glória. Que mesmo em meio às nossas dores, que mesmo em meio às nossas preocupações, nós venhamos olhar para o lado e oferecer Cristo como a salvação.